Tá. O que foi que eu planejei? Eu vou aqui, peraí, compartilhar minha tela, né? Deixa eu compartilhar aqui primeiro a minha tela. Tá. Bom, vocês devem estar vendo a minha tela aí. Eu estou usando um sistema de virtualização, tá? Então eu tenho um Windows aqui, Windows 11. Eu preferi o 11 porque é o padrão que vocês usam, né? Acho que boa parte já vai correr para o Windows 11, tá? Nesse caso aqui é o Professional, tá? Então aí eu vou startar. O meu conselho mesmo, eu nas minhas instalações, eu uso o Windows Server, tá? Mas aí fica a critério de cada um, tá bom? Então isso daí não tem um sistema operacional específico. Claro que obedecendo os requisitos mínimos da instalação, tá? Então o server, o SQL Server, ele tem um requisito mínimo de instalação, tá? Então no caso ele precisa do Windows Server 16, 2016 ou superior, ou Windows 10 ou superior. No caso do SQL Server 2022, tá? O 2019 já não considera o Windows 11, né? No requisito dele aparece lá só o Windows 10, entendeu? Porque na época acho que não tinha o Windows 11, eu acho. Tá? Então, essas são as recomendações. Aqui no caso eu vou carregar aqui o sistema virtualizado. Aí eu já deixei aqui umas pastas descompactadas, tá? Instaladas. O SQL eu vou deixar disponível para vocês, tá? Eu tenho um link, daqui a pouco eu passo para vocês, tá? Do SQL Server. Bom, o link que eu vou passar para vocês, ele vai ser assim nesse formato, tá? Ele tá zipado, tá? É um zipado que se auto-extrai, tá? Com 7-zip. Pode mandar extrair, que ele já cria a pasta do SQL Server e já coloca lá dentro os arquivos. Essa minha instalação do Windows é zero mesmo, tá? Não fiz nenhuma mexida a não ser trocar o nome da máquina, tá? E o grupo de trabalho. No demais mantive do jeito que ela está. Como todo o executável do SQL Server, ele também, dentro do executável dele, ele permite algumas configurações, né, alguns parâmetros ocultos, como a maioria dos executáveis do Windows, tá? Eu vou mostrar para vocês usando o instalador principal, que é esse setup, e depois eu vou mostrar usando um arquivo em BAT, que ele tem alguns parâmetros que já facilitam durante a instalação, entendeu? Esse arquivo BAT vai pegar um arquivo de configuração que também vai ajudar na parametrização da instalação. Isso daí ajuda a facilitar no processo, caso você se esqueça de um passo ou outro, então ele já ajuda a deixar um padrão, tá? Até mesmo a gente entende que no suporte, né, a galera às vezes não obedece exatamente do jeito que a gente solicita, então isso daí já ajuda a manter um padrão. Então eu vou seguir a instalação primeiro o do setup. Vai carregar aqui a instalação. Bom, aí ele carrega uma tela inicial, tá? Aí eu tenho aqui no menu da esquerda, eu tenho aqui o menu Installation, e eu vou escolher a primeira opção aqui, né, que ele vai instalar usando a própria máquina, né, como um serviço único, sozinho, né, não depende de servidores de terceiro para fazer a instalação, tá? Porque às vezes tu pode criar o SQL Server fazendo uma replicação de um servidor principal, tá? Então aqui a gente vai usar a primeira versão, primeiro item no caso. Deixa eu ver aqui. Permitir. Ô, Leandro, tá nos escutando? Leandro? Tá.
Deixa eu Estou só... escutando, sim. Tá escutando? Tá. Leandro, só recapitulando rapidinho aí para você. Então, eu estou usando uma máquina virtualizada, tá? Então, aqui é a minha tela do meu computador no fundo, e aqui eu tenho uma virtualização, tá? Então, eu estou aqui com o arquivo do SQL Server, ele está zipado, tá? Eu vou passar esse arquivo para vocês, o link. Uma vez que você executa ele, ele vai descompactar aqui a pasta do SQL Server, e eu vou fazer a instalação inicialmente usando o setup do próprio SQL Server, tá? Mas depois eu vou mostrar uma outra configuração que vai ser mais otimizada para vocês, tá bom? Então, aqui dando continuidade, esse serial que está aqui é um serial, obviamente, não é uma licença original, tá? É um serial que válido na instalação aqui, para instalação, tá? Mas se cada um quiser adquirir sua própria licença, fica à vontade aí para adquirir a licença, tá ok? Essa licença ela já vai estar dentro da instalação, então quando você executar, ele já vai trazer essa licença. Caso você tenha a sua, você troca o licenciamento aqui, tá? Aqui a gente vai marcar a opção que eu só tenho a licença do SQL Server, tá? Então eu vou colocar essa opção aqui. Vou avançar, aceito a licença, né, os termos do licenciamento. Ele vai fazer uma checagem inicial. Essa opção aqui, isso daqui vai depender de cada um de vocês, tá? O que é que ele diz aqui? Ele inclui as atualizações do SQL Server nas atualizações do Windows Update, tá? Então, ou você pode baixar os pacotes de atualização do SQL Server, tá? Ele tem dois tipos de pacote de atualização, tá? Ou você pode deixar isso a cargo do Windows Update, tá? Que ele vai vincular com o Windows Update. Quando tiver uma atualização para o seu SQL Server, ele já vai disponibilizar e você executa junto com a atualização do Windows, tá? Aqui no meu caso eu estou marcando, até porque é uma recomendação da própria Microsoft. Avançar. Bom, nas versões anteriores do SQL Server, antes da 2022, era necessário que o firewall do Windows estivesse desabilitado, tá? Senão ele não avançava nessa checagem inicial, tá? Então, hoje, ele permite avançar. No entanto, para que eu tenha acesso ao SQL que está instalado nessa máquina, que seja estabelecida a comunicação com esse SQL, eu vou precisar desativar o perfil público no Windows, no firewall do Windows, posteriormente. Tá? Eu vou mostrar para vocês carregando o SQL localmente, tá? Mas quando eu for tentar fazer o acesso aqui da minha máquina e tentar acessar essa instância do SQL Server nesse computador, eu não vou conseguir. Eu teria que desabilitar o perfil público do Firewall, tá? Então eu vou deixar habilitado até para a gente poder testar isso mais na frente. Aqui é uma tela nova, tá? Isso daqui apareceu no 2022, no 2029 não tinha. Agora, né, não é que seja necessário, né? Você tem que especificar se você vai conectar ao Azure ou não, entendeu? Nesse caso aqui não, que seria o serviço em nuvem da Microsoft, tá? Para fornecimento de SQL Server em nuvem. Tá? Aqui seriam os recursos que nós teríamos que instalar para o SQL Server. Basicamente, é um recurso que nós precisamos aqui, um único recurso. Todos os outros serão necessários se a Casa Magalhães nos orientasse assim. Mas, como ela só precisa da engrenagem do serviço do banco de dados, então a única opção que a gente marca é a primeira, tá? Eu trabalhei num sistema anterior, no passado, em que eles tinham sincronização entre bancos. Então, também poderia marcar essa opção aqui, que é o SQL Server Application, que não é o caso nosso aqui. Então, ele só precisa da primeira opção aqui para a instalação do SysPDV, tá? Para comunicação com o SysPDV.
Tá. Num vídeo que a Casa Magalhães colocou há um tempo atrás sobre a instalação do SQL Server, eles reforçam essa situação que o SQL ele precisa ser criado com a instância padrão do SQL Server, tá? Que seria o MS SQL Server. Qualquer outra instância fora do padrão, ou uma instância nomeada, no caso, né, que seria uma instância a mais do que a instância padrão, ele não consegue a comunicação. Para ser sincero, eu nunca fiz o teste, tá? Porque eu sempre usei o nome padrão, tá? A instância padrão da instalação. Eu nunca testei para saber se realmente isso é verdade. Mas uma coisa que eu posso garantir para vocês, com base no vídeo que eu assisti lá da Casa Magalhães, é que não há necessidade de habilitar os pipes nomeados, tá? Ao contrário do que o vídeo lá indica, deixa eu só ver aqui acho que tem mais uma pessoa aqui, deixa eu só ativar aqui. Ao contrário do vídeo que a Casa Magalhães lá nos coloca, que precisa ativar os pipes nomeados, não é necessário, tá? Até porque o pipe nomeado, ele é um tipo de comunicação que é fora do TCP/IP, tá? Então, nesse caso, para mim usar pipe nomeado é porque o programa usa o pipe nomeado, o que não é o caso da Casa Magalhães, entendeu? Então, não há essa necessidade, tá? Não sei lá no vídeo lá porque que eles disseram isso, mas aqui para mim, e durante esses 5 anos que eu venho instalando SQL com SysPDV, nunca precisei de pipe nomeado. E também o suporte nunca me questionou sobre isso, entendeu? Vou avançar. Tá? Aí aqui é uma situação que a gente tem que se atentar, tá? O SQL Server, quando ele faz a instalação, ele cria 2 serviços dentro do Windows, tá? Um é a engrenagem do banco de dados, né? Em que ele configura aqui uma conta, né? De serviço, né? Do Windows e ela carrega automaticamente, tá? A outra é esse SQL Server Agent. Nesse caso aqui, para mim, eu uso muito esse serviço, porque quando eu faço o backup, é feito um script que o agent executa, assim como é feito uma série de scripts de manutenção, tá? Então, nesse caso, eu uso muito o agent, então eu vou colocar ele como automático. Mas caso você se esqueça, você pode ir lá no serviço do Windows, tá? Após a instalação, quando ele foi criado, e mude lá de manual para automático, tá? O serviço. Bom, aqui é a tela de autenticação, né, do SQL. Por padrão, ele na instalação dele original, ele vem com essa autenticação do Windows. Só que tem um detalhe importante aqui na autenticação do Windows. Se você deixar ela marcada, ela só vai funcionar localmente. Não que ela não funcione a autenticação do Windows remotamente. Ela funciona, mas desde que essa autenticação do Windows esteja vinculada a um domínio, tá? Porque só através de um domínio, um gerenciador de credenciais, eu consigo saber se aquela credencial que está autenticando no SQL dessa máquina, ela tem autorização para executar o carregamento e fazer a comunicação. Se for um Windows que está interligado com grupo de trabalho, essa autenticação não vai funcionar de outra máquina, entendeu? Ela só funciona localmente. Nesse caso aqui, a gente trabalha um mix mod, que seria com autenticação e a gente criando uma senha, entendeu? Uma senha para o seu SQL, tá bom? Aqui vale ressaltar uma outra situação. Deixa eu ocultar bem aqui. Nesse Windows aqui que eu instalei, o Windows 11, existe, assim como em qualquer Windows, existe as políticas de grupo,
tá? Então, você tem aqui as configurações, aqui, as configurações de segurança, tá? E você tem as configurações de senha, tá? Nesse caso aqui do Windows 11, quando eu fiz a instalação, ele estava desabilitada. Mas se você for fazer a configuração no Windows Server, possivelmente isso vai estar habilitado, tá? Então, nesse caso, se você for fazer no server, você tem duas alternativas. Ou desabilita a complexidade de senha, tá? Ou você coloca dentro do perfil da complexidade, que seria com maiúsculo, letras e números, entendeu? Que é o requisito mínimo para essa complexidade, tá? Se você der 2 cliques aqui em cima, tá? Aqui tem uma explicação, ó, da complexidade, entendeu? Então, você consegue saber qual é o perfil mais ou menos, se isso tiver habilitado, de senha que você precisa colocar, tá bom? Tá entendido aí para vocês essa situação? Tá tranquilo? Pessoal? Sim. Tá de boa, né? Beleza. Então eu vou fechar aqui. Agora tudo certo. Tranquilo. Com relação a essa complexidade, tinha até uma situação outro dia que o pessoal do Firmino, lá da F5, me questionou que eles não conseguiam fazer a instalação, a migração do Firebase para o SysPDV. Por quê? Porque na instalação do instalador do SysPDV, há um tempo atrás, isso foi mudado recentemente, tinha um usuário chamado Mix Fiscal. E esse usuário, ele não obedecia à complexidade. A senha não obedecia. Aí ele dava um erro na hora da instalação. Então, recentemente, a Casa Magalhães mudou o instalador e permitiu a criação desse usuário sem o requisito de complexidade, entendeu? Então, esse é um detalhe a considerar. Dependendo da versão que você vai buscar na instalação, eu não me lembro qual foi a build, mas ela não é muito antiga. Ela deve ter um mês e meio, mais ou menos, que eles corrigiram essa situação, tá? Aqui eu vou adotar a nossa senha padrão, tá? Mas vocês adotem a de vocês, na instalação de vocês, tá? Aqui em Data Directories, a gente tem uma outra situação aqui, ó. Faltou mais uma configuração bem aqui. Como é Mixmod, eu vou usar a autenticação do Windows também. Então aqui eu vou adicionar o grupo, tá? Eu não vou adicionar um usuário, eu vou adicionar um grupo, que é o grupo administradores aqui, tá bom? Ele vai levar um tempinho para processar, para incluir ele aqui no quadro, tá? Ok? Aí já incluí aqui o grupo administradores. Agora sim. Eu vou na guia secundária. E aqui eu tenho a pasta padrão do SQL Server, tá? Você não é obrigado a usar essa pasta padrão. Se você quiser, você pode colocar aqui C, syspdv, C, syspdv e o backup C, syspdv, ou até uma partição num outro HD se você quiser, entendeu? A única ressalva é que esses caminhos, eles devem existir não. A unidade deve existir para que eles criem um caminho, entendeu? Então não adianta eu colocar aqui D, dois pontos barra investida backup, se eu não tenho a unidade D, ele vai dar erro, tá? Mas se eu tenho a unidade D, o instalador do SQL vai lá e cria a pasta backup lá dentro. A mesma coisa se eu colocasse aqui onde está o diretório do banco e o diretório do log, tá? Porque o syspdv ele trabalha com dois arquivos, ao contrário do Windows, do Firebird, ele trabalha com dois arquivos. Ele trabalha com o MDF, extensão MDF, que é onde ele grava os dados, e ele trabalha com uma extensão .ldf, tá? Deixa eu só ver aqui se alguém está pedindo aqui. Permitir. Ok. Só voltar. Tá? Então ele trabalha com MDF e LDF. E aqui no backup, quando você for fazer o backup, obviamente ele vai criar um arquivo de extensão .back, tá bom? Só reforçando que você pode mudar esses caminhos aqui. Você não é obrigado a adotar esses caminhos padrões aqui do SQL Server, tá?
Então eu vou aqui avançar. Instalar. Tem outras configurações dentro do instalador do SQL, mas aqui o nosso escopo principal é a gente tentar ser o mais simples possível, tá? Não criar muita situação e a gente deixar um SQL funcional, tá? Depois eu vou mostrar para vocês onde é que a gente configura o perfil de uso de memória também do SQL, que é importante, tá bom? Porque às vezes a gente coloca numa máquina de um cliente e a máquina do cliente não tem a configuração ideal, tá? Eu recomendo fortemente que quando vocês forem fazer a instalação do SQL, seja uma máquina ao menos com i3 para cima, um SSD e no mínimo 8 GB de memória, tá? Por que disso? Não é que o SQL queira o seu mal. Pelo contrário, ele quer o seu bem. Quanto mais memória ele tiver, mais ele aloca os dados em memória. Tá? Então, uma consulta ao banco, numa tabela muito grande, então tudo isso vai sendo alocado em memória. Então, vocês vão de concordar comigo que é muito mais fácil o SQL Server ler da memória do que ler do HD, entendeu? Mesmo ele sendo um SSD. Tá? Então, o fato de ter pouca memória, você está alejando o banco, né? Você não está trabalhando com ele ao máximo. Tá? Um outro detalhe importante do SQL Server em relação ao Firebird é que o Firebird 2.5 não consegue trabalhar múltiplos núcleos no processador. Tá? Você pode ver, quando você executa o Firebird lá, que geralmente é só uma instância que está rodando. Ao contrário do SQL, ele consegue trabalhar todos os núcleos do processador. Entendeu? Então ele tem essa vantagem também em relação ao Firebird. Eu digo isso em relação ao 2.5. Claro que do 3 para frente já houve uma mudança considerável. Já vamos para o Firebird 5 já. Acho que já ele está no final já. Acho que ele já está em beta, versão beta. Acho que até o final desse semestre ele deve sair. Tá? E a gente ainda está com 2.5 ainda rodando, entendeu? Então, a única alternativa que nos resta, já que a Casa Magalhães não vai migrar esse Firebird, é partir para um SQL. Não tem outra alternativa quando você vê que está imprensado com um cliente com um banco muito grande, entendeu? Tá? Finalizando aqui. Nelson, só uma pergunta, enquanto está instalando, é o seguinte, você tem tido dificuldade com relação ao suporte da Casa Magalhães pelo fato do SQL não ser controlado por eles? Olha, já tive mais dificuldade, tá? Mas o Anderson me ajudou muito nesse ponto, o Nelcimar também me ajudou bastante. Mas quando eles percebem que você não tem o domínio, aí é pior, entendeu? Então, quando eles percebem que você tem um domínio, o cara do suporte, aí já não fica tão fácil eles querer te aplicar, entendeu? Porque há situações em que é o banco, tá? E eu vou te falar, é muito raro isso acontecer, tá? Na maioria das vezes é situação com o sistema, tá? Vou até te dizer um caso bem comum que acontece. Toda vez que o Sysnet no caixa trava e que fica transações pendentes, entendeu? O SQL tende a sobrecarregar, porque o Sysnet daquele caixa ele tende a jogar tanto processo para cima do banco que o banco literalmente ele senta, entendeu? Então toda vez que acontece isso, é quase certo que tem alguma transação pendente, alguma situação em algum caixa. Pode verificar que algum caixa está com o Sysnet travado. Tá? Então, essa é uma situação que ocorre, entendeu? Eu já reclamei outras vezes por esse tratamento que a Casa Magalhães tem, tá? Com relação ao Sysnet e ao SQL Server. Não sei se no Firebird, eu realmente faz muito tempo que eu não uso, eu não sei se isso ocorre.
tá? Mas com SQL Server ocorre. Então, toda vez que o cliente liga para você e diz, tá lento aqui o meu sistema, é quase certo que tem algum cache que as transações não estão subindo, entendeu? Que ele está travado em algum ponto, tá? Aqui eu vou fechar, tá? A instalação, tá? Como eu falei para vocês, existe um pacote de atualizações, tá? Que sai do SQL Server. Então, esse pacote de atualizações, eu aqui até baixei um, eu vou executar para mostrar para vocês, tá? Eles têm um pacote que eles chamam GDR e tem um pacote que eles chamam de CU mesmo, entendeu? É Cumulative Update, tá? Então, o pacote GDR é um pacote menor com correções que são necessárias para o SQL rodar, tá? Melhor. Já o Cumulative Update, ele é um pacote maior e contém melhorias, além de correções, entendeu? Então, um é só correção e o outro é correção e melhoria, tá? Existe um link na internet, tá? Que você pode verificar, tá? Essas atualizações e acompanhar esses processos. Eu vou aqui até minimizar aqui minha tela. Eu vou mostrar aqui o link para vocês. Deixa eu colocar aqui o link. Só para mostrar aqui. Então, esse é um link, atualizações mais recentes, históricos de versões do SQL. Então, aqui eu tenho para o 2022, aí eu tenho o GDR, e eu tenho o Cumulative Update, aqui já está na versão 3. Lembrando de um detalhe, se eu tenho a versão 3 do Cumulative Update, eu não preciso instalar a 1, a 2 e a 3. Eu instalo a 3, que ela já contempla tudo para trás, entendeu? Então, não há essa necessidade de eu ter que instalar um por vez, tá bom? Então, eu posso instalar o último, que ele já atualiza tudo para trás, tá bom? Já o GDR, ele só faz atualização do que ele tem lá no pacote dele, entendeu? Se tinha alguma coisa para trás no GDR anterior, ele já não faz a instalação, tá bom? Então, eles trabalham de formas diferentes, tá? Então, eu vou voltar aqui a tela, né, da minha máquina virtual e eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, esse é o último pacote aqui que eu tenho. É um pacote aqui de 363 megas, tá? Volto a frisar. Aqueles que marcaram aquela opção de colocar a atualização do SQL junto com o Windows Update, isso daqui já vai no Windows Update quando você executa, tá? Aqueles que não fizeram essa marcação, eles terão que fazer a execução à parte, tá? Desses pacotes de atualização, tá bom? Aí aqui eu aceito a licença, tá? Ele já reconheceu aqui a instância. Ele vai fazer uma verificação. Você pode aguardar ou, se quiser, avançar também, não há essa necessidade. Aqui no meu caso, eu vou aguardar. Eu quero que ele mostre uma situação aqui. Tá? Aí aqui tem um processo em que ainda está preso no Windows, tá? No SQL Server, tá? Mas esse processo não vai impedir, tá, o fechamento, a atualização do SQL Server, tá? Então aqui eu vou avançar. Aí aqui ele já dá um resumo, tá, do que tem hoje e com o patch como é que ele vai ficar, né, com esse pacote de atualização, que seria a versão. E aqui ele inicia o serviço. O pessoal que chegou um pouco mais atrasado, tá? A gente está fazendo a gravação, tá? Desse vídeo, tá? Então, depois eu vou disponibilizar aí para todo mundo, tá ok? A gente vai fazer uma segunda etapa aqui continuando, né? Porque é 1 hora de tempo no Meet, mas a gente vai fazer
a continuação se houver necessidade. A ideia é se estender no máximo até 2 horas de tempo. Eu acho que 2 horas contempla tudo que eu preciso colocar para vocês. E se vocês tiverem também alguma dúvida, a ideia é também trocar dúvida com vocês também. Tá? Então, eu vou fazer a disponibilização do vídeo posteriormente, tá bom? Pessoal, quem tiver alguma dúvida aí também, pode ficar à vontade enquanto está no processo de atualização aqui, tá? Nelson, com relação ao backup, você usa algum serviço de nuvem ou faz local mesmo? É uma combinação. Tem local, tá? E tem serviço em nuvem também, tá? Então, é feito, ele joga para uma pasta, tá? Essa pasta, ela tem de segunda até domingo, e ela se recicla cada semana, tá? Então, na segunda-feira, ele substitui o backup da segunda-feira anterior, na terça, do anterior. E essas pastas, elas são sincronizadas em nuvem, entendeu? É assim que é feito para a gente aqui, tá? Até porque o banco, ele é grande, né? Ele vai ficando grande com o tempo, com o uso, então fica impossível, né, a gente ficar com um backup de vários dias, entendeu? E a gente entende, até hoje eu nunca tive problema, eu estou falando da minha experiência, né? Mas 7 dias é tempo suficiente para a pessoa que usa o sistema perceber que ela está com alguma instabilidade. Assim, 7 dias ela não percebeu nenhuma instabilidade, aí é complicado até. Então ela não está usando o sistema, entendeu? Porque geralmente quando aparece algum problema no banco, realmente no dia seguinte, ou no máximo por 2 dias, o cliente já te liga, entendeu? Então aí tu teria aí um tempo para trás para recuperar, né? Se o cliente reclamou na sexta, possivelmente tu teria aí quinta, tu teria quarta, tá? E aí tu teria outras opções de backup de recuperação de banco, tá? Depois eu posso até mostrar como é o esquema que a gente faz. Aqui eu vou dar OK, tá? Uma vez instalado o patch, é necessário reinicializar, tá? Não é que o SQL não funcionaria, tá? Mas é necessário reiniciar, até mesmo é uma recomendação da própria Microsoft. Eu vou reiniciar aqui. Ok. Tá? O banco em si, ele já está instalado. Beleza, mas como é que eu gerencio esse banco? Tá? Você tem N ferramentas, desde a oficial, da própria Microsoft, com ferramentas de terceiros. Tá? Então, isso daí vai depender de cada um de vocês. Eu vou usar aqui a ferramenta da própria Microsoft, mas eu tenho outras ferramentas que eu também gosto de usar, tá? Então aqui no caso, eu vou voltar aqui na pastinha que eu já tenho os arquivos, tá? Vamos ver aqui, treinamento. E eu tenho aqui o gerenciador do SQL Server, tá? Management Studio. Então, eu vou instalar a versão em inglês, tá? Mas cada um adota a versão que lhe é adequada, tá? Tem a versão em português também no site, tá? Então, deixa eu ver aqui se eu tenho o link. Eu acho que eu tinha aqui, ó. Então, tem o link para português e eu tenho um link para inglês, tá? Se você bater na internet o nome, você vai encontrar o link lá, entendeu? Possivelmente ele vai identificar que seu navegador é em português, ele já vai te levar para o site da Microsoft em português. Mas mesmo no link em português, você encontra o inglês. Por que eu tenho a preferência pelo inglês?
A maioria dos materiais que tem na internet é em inglês, tá? Para resolução e resolução de problemas, ou até para você aprender sobre o SQL Server, tá? Obviamente, você pode usar um tradutor. Ninguém é obrigado a saber inglês, mas obviamente você pode usar um tradutor. De qualquer maneira, você teria a facilidade dos menus, entendeu? Como as imagens estão em inglês, ficaria mais fácil se seu gerenciador do SQL também estivesse em inglês. Porque realmente, ele estando em português, você se confunde um pouco com as chamadas, entendeu? Dos campos. E às vezes nem todo mundo, quando escreve um material, é bem passo a passo, tá? Então, às vezes você se perde um pouco. E no inglês fica mais fácil quando você pega um material desse, entendeu? Então, a boa parte, a literatura que é mais relevante, digamos assim, que realmente resolve o problema, está em inglês. Dificilmente você vai encontrar alguma literatura em português de alguém que resolva um problema quando é um assunto mais delicado, entendeu? Aqui vai pedir para autorizar e aí a gente vai fazer a instalação, tá? Enquanto instala aqui, aí eu já vou mostrar uma situação para vocês. Como o banco já está instalado, eu vou aqui abrir o meu gerenciador, tá? Então aqui eu vou abrir o meu gerenciador. O nome do computador lá é Serra, tá? Eu vou tentar fazer o acesso, tá? Mesmo com o Firewall lá ativado, tá? Aqui já dá para perceber que ele não vai se comunicar, tá? Por essa demora aqui, agora é só aguardar o erro, tá? Lembrando que você pode se comunicar tanto pelo nome como pelo IP, tá? Isso daí é irrelevante, tá? Aí, já deu erro, tá? Não pode se conectar e tal. Dá OK aqui. Como é que a gente vai resolver esse problema? Falei para vocês do Firewall, né? Então, configurações. Olha, eu posso me perder um pouco aqui nesse Windows 11, eu não estou muito acostumado com ele ainda. Não é o que eu uso. Então, deixa eu até ver se eu encontro aqui onde é que está esse negócio do... Aqui é privacidade e segurança. Segurança do Windows. Aqui. Firewall. Tá. Nesse caso aqui, para você permitir a comunicação, você vai ter que desativar aqui a rede pública, tá? Senão ele não vai conseguir se comunicar. Vou voltar aqui para a tela do meu, minimizar aqui a janela do remoto. Tu já tentou criar regra abrindo a porta para ver se funciona? Não, nunca fiz, mas a porta padrão é a 1433, entendeu? Tá? Se você achar necessário ser mais restritivo, lembrando que tem aquelas situações como Cisnet, não sei o que mais e tal, eu mesmo recomendo desativar, entendeu? Mas se você tiver essa configuração certinha, bem amarrada, né, que possibilite a comunicação também do Cisnet, do banco, tudinho direitinho, a porta padrão do SQL Server é 1433, tá? Então, ela funciona nessa porta, tá? Aí seria bom habilitar... Na literatura TCP, né? Mas eu prefiro que habilite tudo, tanto o TCP como o DP, a gente nunca sabe, tá? Então, aqui eu vou fechar. Aqui já está instalado, tá? Vou carregar aqui o gerenciador.
Aqui eu vou mostrar uma situação que vai dar erro, tá? E aí eu mostro o motivo e o porquê, tá? Deixa ele carregar aqui. Esse atalho você pode jogar aqui para sua área de trabalho depois, né? Encontrar onde é que está o executável, joga um atalho aqui para a área de trabalho. Tá? Então aqui eu posso colocar server, posso colocar localhost, posso colocar 127.0.0.1, posso colocar o IP da máquina, tá? Eu falei para vocês que ele aceita tanto a autenticação do Windows como a autenticação do SQL Server, né? Bom, eu vou começar pela do Windows, tá? Então, se eu tentar conectar agora aqui, ele vai dar um erro, tá? Login falhou e tal. Se eu tentar pelo SQL Server, ele vai passar. Pô, mas por que passou de um e não passou do outro? Existe uma situação aqui. Como nós estamos com essa questão da notificação do Windows ativada, eu tenho que sempre executar o gerenciador, tá, como administrador, tá? Agora, se você já for administrador, porque aqui ele não faz a chamada, né, para permitir a execução quando eu executei. Desculpa, eu vou ver se tem alguém aqui, acho que solicitando alguma coisa aqui, peraí. Tem. Beleza. Então, aqui, ó. Agora, se eu for com a autenticação do Windows, deixa eu colocar aqui. Agora ele conecta. Tá ok? Lembrando que isso é um caso particular. Quando você instala um Windows Server e usa o SQL, você já sabe que a conta é administrador, a conta principal. Então não tem muito essa frescura do Windows 11, do Windows 10, tá? Por isso que eu coloquei aqui o Windows 11, porque eu sei que boa parte de vocês usa, em sua maioria, isso nos servidores do cliente, né? O sistema do Windows 11 no servidor dos clientes. Então, por isso que eu coloquei o sistema mesmo como ele veio, que é justamente para a gente pegar essas situações e a gente não ficar travado, né? Porque, ao contrário do que apresenta lá, às vezes a Casa Magalhães, parece tudo muito bonito lá no PowerPoint. Aí, quando tu engata em alguma situação, não está lá no bendito do PowerPoint. Então, aqui a gente está mostrando uma situação real, entendeu? Uma instalação real que é justamente para a gente bater essas situações, tá? Então, uma vez com o SQL Server instalado, ele está instalado, o gerenciador está instalado, tá? Ó, o serviço do agent que eu tinha falado para vocês, ó, tá rodando aqui. Então, só reforçando para aquela situação do agent, né? Então, se eu for aqui em serviço, eu vou ter o serviço propriamente da engrenagem do banco, né, da engine do banco, e o serviço do agent, entendeu? Então, nesse caso, a instalação padrão do setup do Windows, do SQL, ele já deixa ele como manual. Se por acaso você posteriormente se lembrar, não, pô, não era para ser manual, coloca automático, tá? Pode ser automático com atraso na inicialização, não tem problema nenhum. Isso é outra frescura que a Casa Magalhães cria com a gente, tá? Então, às vezes, eles veem lá, o agent está com atraso na inicialização, o SQL Server está com atraso. Cara, não influencia em nada. Em nada. Tá? Com atraso ou sem atraso, isso não vai influenciar em nada. Claro que, por que no Windows 11 fica com atraso? Porque no Windows 11 ele dá preferência para os aplicativos em primeiro plano. Eu até aconselho que ele fique em atraso mesmo, tá? Porque a preferência primeira do Windows 11 é aplicativos em primeiro plano. Isso está na própria configuração do Windows, entendeu? Eu vou ver aqui se eu mostro para vocês. Eu não sei se eu consigo mostrar aqui no Windows 11. Deixa eu só dar uma chamada aqui.
se eu consigo mostrar isso. Explorador de arquivos. Sistema. Configurações avançadas. Desempenho. Ó, tá vendo? Ajustar para melhorar desempenho de programas. No caso do Windows Server, é serviços em segundo plano. Entendeu? Então, no server, tudo que está em segundo plano é que é prioridade, porque realmente no server é a prioridade, é tudo que roda por debaixo do pano, entendeu? Ao contrário do Windows, que você está abrindo um Office, está abrindo um navegador, não é o caso, entendeu? No Windows Server, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguém solicitando. Não. Tá, beleza. Então, voltando aqui, agora que a gente já está com o banco configurado, tudinho, vamos para a parte aqui do, propriamente dita, do SysPDV, né? Então, vamos lá. Pessoal, tá de boa aí a explicação, quem está acompanhando desde o início, né? Quem pegou pelo meio do processo, talvez dê tempo da gente dar uma recapitulada rápida, tá bom? Mas para quem pegou desde o início, tá de boa aí, tranquilo? Bom, já que ninguém falou, tô achando que tá todo mundo tranquilo. Tá, eu peguei desde o princípio, tô entendendo direitinho, tá perfeito. Beleza. Para mim também, perfeito. Beleza, então. Aqui no Tranquilo, tranquilo. Ótimo. Aqui no caso, eu vou precisar instalar o SysPDV Server, descompactar a versão e instalar o Firebird. Porra, mas por que instalar o Firebird? Esse instalar o Firebird é assim. Não que o SysPDV dependa do Firebird, mas a carga depende dele. Tá? Então, se o teu servidor de banco vai ser o servidor de carga, instala o Firebird. Tá? Mesmo que ele não seja o servidor de carga, instala o Firebird, porque tu não sabe se um dia tu vai precisar colocar a carga nele. Aí, se tu não instalar o Firebird, acaba que teu suporte vai se esquecer, aí tu vai ter uma demanda desnecessária, vai dar um erro lá na hora que tu for gerar a carga, entendeu? Porque quem gera a carga é o Firebird, que gera um arquivo com uma extensão qualquer, mas que ele é Firebird, que transfere esse arquivo em Firebird para dentro do caixa lá, entendeu? Então, eu recomendo fortemente que instale o Firebird junto aí, tá? Aqui nós vamos criar um banco do zero e depois eu tenho um banco aqui em Firebird que eu vou fazer a migração, tá bom? Então eu vou fazer os dois processos para mostrar aí para vocês, tá? Ah, eu ainda não testei o instalador novo também, entendeu? Estou usando o instalador velhinho com menos inteligência aqui. Não sei se o instalador novo ele está funcionando direito, então eu não quis arriscar, tá? Mas pode ser que mais para frente a gente faça um novo encontro e eu mostre um instalador novo, tá? Beleza? Fazer a instalação do Firebird.
Ok. Agora nós vamos para a criação do banco, tá? Tá, o que é que acontece? A grande maioria de vocês, possivelmente, se for fazer a migração para o SQL Server, tá? Sair do Firebird para o SQL Server, vão fazer a migração do banco, tá? No meu caso, eu já começo a instalação com o banco vazio e faço a migração dos dados do cliente para dentro desse banco em SQL. Eu não uso o Firebird, tá? Então, quando eu escolher aqui o SQL, eu vou ter a opção de instalação e atualização, né? Que ele vai criar um banco vazio se esse banco não existe, tá? Ou ele vai atualizar o banco que já existe no SQL Server. Ou vocês vão adotar essa opção de fazer a migração, né? Pegar o Firebird que existe do cliente de vocês para o SQL Server. Como eu falei, eu vou começar primeiro pela primeira situação e depois a gente vai fazer a segunda situação, que é migrar, tá? Eu não tenho um banco muito grande, tá? Eu tenho um banco pequeno, tá? Mas se alguém tiver dificuldade nesse processo, tá? Qualquer coisa pode falar comigo aí, tá? No caso da migração. Instalação. Nome do servidor. Eu sempre adoto localhost, tá? Não que você não possa colocar o nome da máquina, o IP da máquina, tá bom? É só por uma questão minha mesmo, eu prefiro adotar localhost. Esse é. Aí ele começa a fazer o processo. Esse erro aqui é um erro do próprio instalador, porque ele está tentando executar a porra do syspdv aqui, o service, entendeu? Aí ele tentou carregar o service, né, gerar o serviço do service e carregar ele, sendo que não tem nem banco criado, entendeu? É por isso que ele deu esse erro. Ok, concluir. Tá? Se eu for aqui no gerenciador, vou dar uma atualizada aqui. Aí eu já tenho o meu banco criado aqui, com as minhas tabelinhas, tá? Então já tenho as coisas criadas aqui. E alguns casos ele já insere a informação, né? Então, onde é necessário inserir, né? Tá? Então ele já faz a inserção dos dados aqui, tá? Essa inserção dos dados, para efeito de curiosidade de vocês, ela é feita na realidade com os arquivos que tem aqui dentro do syspdv. Esses caras aqui, ó, esses metadados aqui, tá? Então, são eles que inserem as informações dentro do banco. Então, se você olhar, ó, tá? Então, eles vão criando a estrutura do banco de dados, entendeu? Vão criando a tabela, aí vão criando os campos, vão inserindo o tipo do dado no campo, vão criando os relacionamentos, né? As chaves primárias, as chaves estrangeiras, e aí vai indo, tá bom? Não sei se algum de vocês já teve essa curiosidade, mas é nesses arquivos aqui que são gerados essas modificações dentro do banco de dados, entendeu? Então, vamos lá. Vou botar como administrador. Um detalhe, eu estou usando a 29255 porque as posteriores a ele tem um erro na instalação
na atualização do SQL, tá? Do banco em SQL. Já foi feito aberto uma tarefa, eles estão verificando. Por isso que eu não usei uma versão posterior, porque até a 2.5.5 estava ok, tá? Posterior a essa aí já teve um problema no finalzinho, acho que na atualização dos impostos federais, aí ele dá um erro de access violation, tá? De memória. Eu me recordo que essa tela no Firebird ela demora um pouquinho, né? Já no SQL, acho que vocês já estão percebendo que ela é um pouquinho mais rápida, né? Mesmo eu estando numa máquina virtualizada. Tá? Eu me recordo bem que isso daqui demorava um pouco quando era Firebird. Ok. Então, tá. Isso daqui é o erro lá do pacote lá da NFE, né? Das dependências lá. Tá? Isso aí. Pronto. Instalado aqui o sistema, tá? Funcionando. Aí agora é só se vocês usarem arquivo de XML, né, para pegar as informações, importar os arquivos, tudinho, configurar a licença e tal, tá? Como é que funcionaria também aqui para mim, né? Eu vou carregar aqui a minha máquina, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tá carregando na minha máquina aqui. Tá bem. Na minha tá até com o executável mais na frente, né? Posterior. Ele está atualizando novamente, acho que porque na minha máquina está a tabela IBPT atualizado, eu acho. Tá? E no do servidor, naquela instalação do 255, tem outra tabela, acho que por isso que ele está atualizando novamente. Beleza. Tá, então, continuando, tá? Eu tô aqui na minha máquina, tá? Então, eu tô com o SysPDV aberto na minha máquina. Como é que eu faço a configuração? Tá? SQL Server, informo o servidor, tá? No caso, pode ser o nome ou o IP da máquina, não tem problema. Não precisa informar a porta, tá? Ó, conectado com sucesso, tá ok? Ok. Fecho. Tá? Vou abrir novamente aqui. Ok. Tá, a versão demonstração que a gente fez a instalação. Tá? Lembrando que a minha máquina é virtual um pouco limitada, tá? Ela está com 4 GB de memória, tá? Então, ela tem 3 núcleos, acho que eu coloquei aqui com 3 núcleos de processamento. Então, ela estando instalada fisicamente,
Claro que não é pelo fato dela ser virtualizada, tá? Mas deixa eu só aceitar o restante do pessoal aqui, tá? Beleza. Então, às vezes a gente tem aquela sensação que o SQL Server vai resolver todos os nossos problemas. Não, ele não resolve tudo. Tá? Ele vai resolver uma parte. E dependendo da situação, se você colaborar, né? Se você não colaborar, não dá para colocar numa máquina rasteira, que aí ele vai lhe prejudicar, ele não vai lhe ajudar, vai lhe prejudicar, entendeu? Então, com certeza, boa parte da performance do SysPDV é também o próprio ambiente de programação do aplicativo, entendeu? Então, tem aplicativos que são mais rápidos, tem aplicativos que funcionam melhor, tem uma interface mais leve e tal. Mas, com certeza, um detalhe mais importante é que nenhum outro banco vai conseguir gerenciar uma quantidade e um tráfego enorme de dados como o SQL. Jamais você vai conseguir 50 GB em um Postgre assim de forma tão facilitada, sem grandes otimizações, entendeu? Ao contrário do SQL Server, que com uma configuração padrão, você consegue extrair muita performance dele, tá? Sem a necessidade de uma configuração mais específica. Tá? Então, o requisito importante é sempre hardware. Então, quanto mais hardware você tiver, né, mais ele for potente, melhor. Necessariamente também não precisa ser um servidor desses de marca, um IBM, um Dell, um Lenovo. Não, pode ser uma máquina, desde que ela tenha uma configuração adequada, entendeu? Que atenda de 1.3 para cima, uma quantidade razoável de memória, conforme eu já falei, então ela vai ter uma performance bem aceitável, tá? Bom, a parte da instalação do SQL aí eu mostrei para vocês, então mostrei a configuração, né? Chegou a acompanhar, Marlos, a questão da configuração? Eu vou carregar novamente aqui, porque eu acho que teve um pessoal que chegou depois, tá? Alguns minutinhos aí, né? Isso, só para mostrar novamente aqui, tá bom? Tá. Ó, ele já está apontando lá pro servidor, tá? Então aqui no caso, aperto o F10, tá? Eu não vou apertar o F10, senão eu vou parar aqui a minha gravação, tá? Mas aí é só informar que o fornecedor, o servidor, não precisa especificar a porta e o banco. O nome do banco sempre vai ser SysPDV. Aí, testar conexão conectado. Eu falei para vocês que no material da Casa Magalhães, eles falam muito em pipes nomeados, né? Até mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, na configuração do SQL, tá? Que seria dos serviços aqui e dos protocolos, tá? Ó, tá desabilitado, tá bom? Então, não há essa necessidade de pipes nomeados aqui, entendeu? O que é a necessidade é habilitar o TCP/IP, tá? Se você quiser, aqui a porta, né, que me perguntaram da última vez, é a porta 1433, e aqui ele vai ativando a porta 1433 para várias situações, né? Para desde localhost, a própria IP da máquina, qualquer outra situação de IP, aqui ó, ele coloca a porta 1433. Isso daqui é muito usado quando você quer acesso remoto, na VPN e tal. Então, por padrão, ele já vem ativado para todas essas situações de porta em que ele precisa usar o protocolo TCP/IP. Então, não há essa necessidade. Isso na versão 2022. Não sei se numa versão anterior tinha essa necessidade de alterar. Eu realmente não me recordo, entendeu? Já faz um tempinho eu não me recordo, tá? Mas, uma vez instalado, desabilitado aqui o Firewall, conforme eu mostrei, né, para o perfil público, ele está de boa. Voltando à questão
da instalação, tá? Caso seja necessário você desinstalar, né, o banco, né? Então, nesse caso aqui, o que, que eu vou fazer? O banco que eu peguei foi um banco vazio, né? Eu falei que eu ia migrar um outro banco aqui. Então, eu vou fechar aqui, tá? Como é que eu cheguei nessa tela? Tá? Então, vou fechar aqui novamente, tá? Foi instalado o gerenciador, tá, do SQL Server. Lembrando-se daquele erro que eu mostrei para vocês, né, anteriormente. Se você não executar como administrador, você não vai conseguir logar no banco, tá, no gerenciador, com a conta do Windows. Tá? Então, se eu quero tanto a conta do Windows como a conta do próprio SQL Server, eu vou ter que executar como administrador. Caso contrário, se eu quiser só usar a conta do SQL Server mesmo, aí eu posso carregar aqui de boa. Não. Database. Aqui no caso, eu vou apagar o banco, tá? Vou apagar este banco aqui porque eu sei, eu tenho consciência que ele é um banco de teste e tal, tá? Mas tome muito cuidado quando for apagar um banco, tá? Então, nesse caso aqui, eu dou um delete, tá? Posso dar um delete, que ele já se chama, ou também clicar com o botão direito, tá? Aí tem a opção delete aqui, tá? Na tela aqui do delete, eu tenho essa opção aqui, ó, fechar conexões existentes. Por que, que isso daqui é importante eu marcar? Porque sempre fica algum serviço do SysPDV prendendo o banco. Então, se tiver algum serviço em segundo plano, como o próprio SysPDV Service, ele não vai deletar, entendeu? A não ser que eu feche o processo lá manualmente pelo gerenciador de tarefa do Windows. Caso eu não queira ter esse trabalho, né, de tentar verificar o que está conectado ao banco, né, pode até ser um externo também, algum acesso externo de um SysPDV e tal, eu marco aqui para ele fechar qualquer conexão existente para poder dropar o banco, tá? Pronto, apaguei o banco, tá? Já foi, tá? Então, uma vez que eu apaguei o banco, eu vou gerar agora com base lá no meu Firebird. Lembrando que eu tenho que ter o Firebird instalado, tá? Na máquina. Então eu vou pegar aqui o Firebird que eu tenho, um banco pequeno, que eu falei para vocês, tá? Então vem aqui, esse PDV, jogar ele aqui dentro. E vou rodar o atualiza, né? O atualiza server. Tá? SQL, instalação aqui, aliás, desculpa, instalação não, migrar, né? Informar a senha do banco. Vou avançar. Ele está parando o serviço, né? Não sei se ele vai conseguir parar. Deixa eu tentar dar uma força aqui para o instalador. E aqui tá. Beleza. Ah lá, desengasgou aqui o negócio.
Beleza. Aqui no meu foi rápido, né? Porque o banco é relativamente pequeno, entendeu? Então, vou dar um refresh aqui. Aí o banco já está aqui de volta, tá? Eu vou na tabela produtos. Produtos, selecionar os 1000. Tá, eu tenho os produtos aqui, tá? Se eu for tentar carregar ele, tá? Possivelmente ele vai dar erro de chave, né? Acho que ele vai dar erro de chave aqui na hora de carregar. Ó, controle inválido, entendeu? Tá. Não sei se esse daqui que já está carregado, que era a mesma coisa. Para ver se passa. Ó, até passou. Se eu fechasse esse daqui de trás, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, tá aí, carregou. Produto. Porra, ele não deixa, tá com o sistema fechado aqui em alguma situação. Bom, eu queria mostrar para vocês, né? Mas já pela tela ali do controle e tal, eu mostrei no banco. Já dá para ver que foi feito a migração, entendeu? Ó, que ele deu controle, vai dar controle novamente aqui para mim. Ver se ele vai passar ou vai dar o controle. Não vai passar. Bom, queria mostrar para vocês, mas infelizmente não vai rolar. Tá? Aí o detalhe também que eu ia mostrar para vocês é com relação a esse gerenciamento aqui do banco. Tá? Bom, aqui, clicando com o botão direito, em cima da instância, eu tenho a parte de memória. Tá? Por padrão, ele já vem com essa especificação aqui, ó, de memória, tá? Então, aqui no caso, quer configurar quer configurar 4 GB, 4096, entendeu? E a cada 1024, aí você acrescenta mais 1 GB de memória, né? Então, você pode especificar isso daqui, tá bom? Aqui em configurações do database, né? Database Settings, aqui você configura também se você quer mudar a pasta dos dados, e a pasta do log e a pasta do backup, entendeu? Então, se eu pegar aqui esse caminho, tá? Lembrando que isso pode ser mudado durante a instalação, tá? Aqui, ó. Aí o banco ficou aqui, ó. Tá? Esse é o banco, né, com os dados. Esse daqui é o banco do log, tá ok? O backup ele considera o mesmo local também. Não, é o mesmo local com o nome backup no finalzinho, tá? Quero fazer um backup, é possível fazer, tá? Você tem aqui tasks, que seria tarefas, backup, aí ele vai colocar aquele caminho padrão, tá? Você não precisa obedecer, ele já traz aqui, porque foi o que está especificado na instalação, tá? Mas se você quiser remover e adicionar um outro caminho, tá? Deixa eu até... Eu vou colocar em treinamento aqui mesmo.
ser... Aí você coloca o nome. Desculpa, pessoal. Tá, vou adicionar aqui novamente, tá? Não, ele ia ficar sem a extensão. Aqui o nome. Backup.bat, tá? Ok. Ok, backup gerado com sucesso, tá? Então, se eu for aqui, ó, eu tenho o arquivo de backup, tá? Um backup que foi gerado, tá? Então, eu posso transportar isso para outro lugar e depois recuperar o backup, tá? Basicamente, assim, para nós hoje seria isso, entendeu? Teria alguma situação específica que vocês queiram considerar, alguma dúvida ainda? Aquela questão do backup, Nelson, automático. Tá. O do backup automático é um script que a gente executa aqui dentro, tá? Então, eu posso executar o script, né, para carregar, só para mostrar aqui para vocês rapidinho. Tá. Vou montar aqui. Aqui. Tá. Deixa eu ver se eu encontro aqui, que é tanto arquivo que às vezes eu não me recordo. Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui. Manutenção. Ah, tá, encontrei. Peraí. Aqui. Tá, do backup. Tá, então, isso daqui é uma instrução em SQL, tá, que vai adicionar o backup aqui no agendador, tá? Vou executar, beleza. Aí, aqui nos jobs, ó, já aparece aqui, ó, para ser executado. Então, aqui, eu vou clicar com o botão direito, tá? Propriedade. Aí aqui eu tenho na guia geral as informações do backup, tá? E aqui eu tenho os passos, tá? Então, esses passos verificar e log são coisas nossas aqui para checagem, tá? Mas basicamente o backup seria feito aqui, tá? Então, se eu marcar esse passo aqui e for editar, o comando seria esse aqui. Então, ele usa, tá, o comando do próprio SQL Server, que se chama Backup Database, tá? Aí eu entre chaves, eu coloco syspdv para o disco, né? Isso daqui é uma especificação do próprio comando. Aí eu coloco aqui como é que eu quero, para que disco ele vai, tá? Aqui a unidade, pasta, subpasta, o nome do arquivo e algumas parametrizações do comando, tá? Isso daqui é fácil de encontrar na internet, entendeu? Aí aqui eu faço uma checagem se existe o banco do MGV. Se o banco do MGV existir, ele faz o backup também do banco do MGV para mim. Porque, em geral, os meus clientes, quando tem MGV, eu instalo o MGV na máquina junto com o servidor,
entendeu? Então já fica o negócio tudo certinho, todo mundo junto ali, trabalhando unido. Tá? Não faz sentido eu ter que instalar um SQL Server numa máquina qualquer de retaguarda para rodar o MGV. Não, eu já faço o apontamento para cá do MGV, entendeu? Para o banco principal do cliente, tá? Para o servidor principal do cliente. Tá? Isso daqui depois eu posso até mandar para vocês com mais calma, entendeu? Essa questão do backup, eu até mudo esse agendamento aqui, tudinho, tá? Ele é executado aqui mesmo nas propriedades, ele tem o agendamento dele, né? Que é aqui, agendamento, aí tu tem aqui, né? Praticamente muito parecido, igual com o agendador de tarefa, né? Então, aquele diz que ocorre às 23h59, é um tipo recorrente, quer dizer que ele vai executar todo santo dia, entendeu? E que está habilitado, tá? Então, isso daqui é muito parecido com o agendador de tarefa. Quem já trabalhou com agendador de tarefa, ele é bem similar, tá? Você pode usar o seu script de backup, tá? Ou você também pode depois procurar na internet plano de manutenção. Também é possível você fazer um plano de manutenção, tá? É até mais fácil um plano de manutenção, você criar o plano de manutenção, que ele é todo um ambiente gráficozinho, que ele vai num passo a passo, te perguntando o que é que tu deseja fazer e tal. Aí ele cria todo o agendamento, entendeu? Com o plano de manutenção. É possível fazer também, tá? Bom, como a gente ainda tem um tempinho aqui, o que é que eu vou fazer aqui rapidinho? Eu falei para vocês que tem a instalação usando o processo padrão, né? Então, usando aqui o setup do próprio SQL Server. Mas também tem a maneira de instalar usando algumas parametrizações em arquivo de batch, entendeu? Então, aqui no caso, isso vai estar junto com o link que eu vou enviar para vocês, tá? Então, aqui no caso, eu vou editar aqui só para mostrar para vocês. Então, ele vai carregar um batchzinho, tá? Aí esse batch vai verificar se existe o SQL Server instalado, tá? Se existir, ele dá uma mensagem para você, o SQL Server já está instalado. Caso contrário, ele vai finalizar qualquer setup do SQL que esteja executando e carregar o de vocês, tá? Então, aqui dentro do setup, aí ele já tem uma parametrização aqui, ó, da senha. Então, aqui eu tenho uma senha que eu informo. Aí, se você quiser, você já informa a sua senha, entendeu? E aqui, junto com o carregamento do setup, ele vai carregar o arquivo de configuração. Que arquivo de configuração é esse? É esse cara bem aqui, ó, esse arquivo aqui, entendeu? Aí, esse arquivo de configuração tem outras parametrizações aqui, tá? Aí aqui dentro dele está informado também a questão da pasta padrão, entendeu? Então, se eu der uma procurada aqui no arquivo, localizar. Tá aqui, ó. Então, aqui, ó, ele já diz qual é o diretório padrão dos bancos de dados. Aí aqui, ó, o diretório é CSPDV, entendeu? Tá? Qual é o diretório padrão do backup? Aqui já está informando. Aí você só altera aqui em cima, entendeu? Tá? Eu vou executar só para mostrar para vocês, tá? Eu vou restaurar o snapshot aqui. Deixa eu só voltar aqui. Inclui aquele script de backup nesse link, Nelson, por favor. Tá, tudo bem. Eu vou mandar também. Eu vou só reverter aqui, vai ser rapidinho que ele vai reverter para o processo inicial, tá? Que aí eu já mostro a instalação lá com o batchzinho. Tá? Ok. Então aqui, eu voltei aqui a máquina. Tá? Deixa eu só ajeitar aqui o... Ok. Acho que eu vou aumentar um pouquinho aqui, peraí. Tá.
treinamento. Então, deixa eu só descompactar aqui novamente, extrair. Tá. Se você puder depois, no final, dar uma falada sobre as versões do SQL Server, até quantos gigas vai, aquele assunto lá dos 10 gigas, se é suficiente, se já tem que comprar logo a licença migra e tal. Aquilo dá mais a parte comercial, quanto custa, onde comprar. Tá, eu posso te dizer dos requisitos, entendeu? Então, o SQL Express, independente da versão, tá? Ele é 10 gigas no máximo, tá? Ele usa 1 GB de memória, tá? E só aceita um núcleo, não importa quantos núcleos você tenha, tá? Ele só vai, não é um núcleo, é um processador, desculpa, um processador, tá? Independente de quantos núcleos ele tenha, ele só aceita um processador, ele não aceita multiprocessados, entendeu? Então, na realidade, você cai na limitação. Você, assim, alivia por um tempo, né? Se o seu cliente está com 5 gigas, mas pode ser que daqui com um ano e meio, ele volte a apresentar um banco muito grande, entendeu? E você tenha que migrar. Como eu falei aqui, nesse instalador meu, vai uma licença, mas não é uma licença que você comprou, entendeu? Então, assim, se você quiser adotar, se o seu cliente for consciente, se você falar para o seu cliente, assim como ele deve, tem o Windows, que não são originais, são craqueados por aí, tem banco de dados também. Agora é tudo uma conversa com o cliente, né? Se ele concordar com a situação, tá? Onde é que vai prejudicar ele? Pode ser que em algum momento a Microsoft descubra uma situação muito atípica, porque hoje em dia a Microsoft sai coletando informação do teu computador, tu não está nem sabendo, entendeu? Então, pode ser que ele descubra. Mas ele não vai dizer, não, o banco que está aqui é meu. Não, simplesmente ele vai entrar em contato contigo e tentar ver uma maneira de você colocar uma licença válida e tal, entendeu? Isso é o que possivelmente vai acontecer, porque eu nunca vi do SQL Server, mas já vi do Windows acontecer com outros clientes meus e foi assim que foi tratado, entendeu? Tá? Agora eu não sei se exatamente foi uma empresa vinculada à Microsoft ou se foi a Microsoft ligando para o cliente. Tá? Eu não sei porque eu não atendi a ligação quando os clientes, foi um ou dois, há muito tempo atrás, me ligaram com essa situação. Entendeu? Então eu não sei te dizer. Tá? Bom, continuando aqui, então eu tenho aqui, ó, o instalar, eu dou um duplo clique aqui nele, tá? Aí ele já vai pedir a execução. Tá? Vou aproveitar para mostrar para o pessoal que não acompanhou no início, entendeu? Então já mostro o processo, tá? Aí deixa ele só executar novamente aqui. Tá, aí ó, já vem com a licença, tá? Eu vou aceitar aqui que eu só tenho a licença do SQL Server, tá? Eu não tenho uma licença que vincula alguma assinatura de suporte, tá? Então eu só tenho a licença do SQL Server. Tá? Vou aceitar aqui o licenciamento. Olha, isso daqui já é parte da configuração lá que eu mostrei para vocês, desse arquivo bem aqui, ó, tá? Já está especificado aqui nesse arquivo essa marcação aqui, ó, do update, coisa que quem acompanhou o setup original da Microsoft não estava, entendeu? Então isso daqui já é parte do processo, tá? Vou avançar, tá? Desmarco aqui
a inscrição ou extensão para o Azure. Na instalação original, usando o setup do SQL, eu não tinha os serviços, os recursos marcados. Aqui já está marcado o recurso que eu quero usar, entendeu? Tá? A instância padrão. Aqui, ó, lembre-se que lá no Agent estava como manual, né? Aí eu até informei para vocês, não, deixa o automático. Aqui já está especificando como automático. Então, tudo isso está dentro daquele arquivo de configuração, que facilita para mim só next, next, next. Olha, na configuração original do setup, não tinha os administradores adicionados e nem estava a senha, entendeu? E nem estava marcado o Mix Mod, estava o Windows Authentication Mod, tá? Os diretórios dos dados, eles estavam a pasta padrão do SQL, entendeu? Aqui não, eu já especifiquei, ó, eu quero que o banco de dados, né, e o log fiquem no diretório do syspdv e quero que o backup fique em outro diretório. Nesse caso, vocês se lembram que eu falei para vocês que se eu não tiver unidade, o instalador não vai conseguir criar. Então, se eu avançar aqui, ó, eu vou ter erro. Tá? Ó, por quê? Eu não tenho essa unidade, entendeu? Ele não consegue criar. Então, nesse caso, eu teria que especificar outra unidade ou colocar o HD, né? Para especificar. Tá? Então, aqui eu já avanço. Tá? E aqui já vai. Então, com o arquivozinho de BAT mais o arquivo de configuração, ele já flui a instalação de uma maneira mais automatizada. Não é automatizado 100%, tá? É até possível você fazer a instalação de modo silencioso, entendeu? Só que o modo silencioso é complicado, porque se der erro, você não percebe, entendeu? Só se o seu ambiente for muito, muito, muito controlado. O que não é sempre o caso, entendeu? Então, é preferível que você faça uma instalação com o instalador à vista, né? Com o ambiente do instalador à vista, tá? Mas é possível você fazer em modo silencioso também, entendeu? Só executa e ele fica lá em segundo plano fazendo a instalação, tá? Deu para entender as nuances aí, tranquilo, entre um e outro lá no processo que ocorreu? De boa, né? Bom, pessoal... Só falar um pouquinho sobre a questão lá da migração. Não tinha me ligado que era uma coisa assim tão simples. Você já tem o banco de dados em Firebird e só optar pela migração e o SQL Server, depois de tudo instalado, lógico, né, e fazer a migração já passar. Vou aplicar isso imediatamente aqui em alguns clientes que já estão chegando no limite. É verdade. Eu realmente não consigo entender essa política da Casa Magalhães com relação ao SQL Server. Parece que eles fazem de propósito para dificultar o negócio, entendeu? E não é tão difícil quanto eles colocam. Claro que não é fácil igual o Firebird, mas também não é o fim do mundo igual eles colocam, entendeu? Então, eu acho que eles acabam que transformam algumas revendas em refém deles, porque eles querem vender o serviço. É o que eu imagino, só pode ser, entendeu? Faz sentido. Que você vende e gera receita para a empresa, né? Para mim não faz sentido mesmo, tá? Aí eu vou disponibilizar o link para vocês. Eu até vou mandar o link logo. Deixa eu mandar aqui o link do... Eu vou mandar lá no WhatsApp.
Tá? Mandei o link lá no WhatsApp, porque aí fica disponível também para aqueles que não assistiram ao vivo, né? Que eu estou gravando e depois eu vou postar lá. Tá? Eu só deixo finalizar aqui, eu só tenho mais uma outra situação para falar para vocês, aí a gente encerra, né? Já deu aí 1h40, mais ou menos, indo para 2 horas. Tá? É só ele finalizar aqui. Beleza, ele finalizou e tal. Do mesmo jeito que tem a instalação, tem a desinstalação, tá? Você pode fazer a desinstalação usando o desinstalar da Microsoft. Pode fazer aqui, desinstalando e tal. Mas se você quiser também, pode usar, tá? Que no caso, tá, é porque ele vai carregar o pacote de atualização aqui também junto, tá? Desculpa. Porque ele está buscando, o Batzinho também está buscando o pacote de atualização. Ele chamou aqui. Mas eu não vou instalar não. Deixa eu só carregar aqui, eu vou fechar. Tá, beleza. Tá? Então você pode chamar também o desinstalar, tá? Aí o desinstalar aqui, ele vai ter as opções, tá? Então, aqui eu verifico, né, se o setup está rodando. Se o setup estiver rodando, eu fecho. Caso contrário, eu começo um processo aqui de startar o setup com a opção uninstall, entendeu? Aí, desinstalando todas essas ferramentas aqui, todos esses recursos. Então, não importa se o recurso está instalado ou não, que seriam esses recursos aqui, não importa se eles estão instalados ou não, ele vai remover todos eles, entendeu? Tá? Instalados ou não, ele vai procurar por eles e tentar desinstalar, considerando a instância padrão, entendeu? Então, eu estou levando em consideração que a instância da instalação é a mesma instância que está aqui na desinstalação, que é o padrão, que é o MS SQL Server. Como o SysPDV, ele tem que usar a instância padrão e nenhuma outra que não seja ela para poder se conectar, então o desinstalar sempre vai funcionar, tá bom? Quando você executar, aí ele carrega o processo de desinstalar. Um detalhe importante sobre a desinstalação. Uma vez finalizado a desinstalação, você tem que reiniciar, tá? Porque se você for chamar logo na sequência uma instalação do SQL Server, ele vai acusar que está faltando completar a desinstalação do anterior. Ele vai dar uma mensagem para você que está faltando isso. Então, nesse caso, para você não se assustar com essa situação, então você, após desinstalar, reinicia para poder novamente fazer a instalação do SQL, entendeu? Então aqui já é o processo, aí ele marca que só tinha esse recurso, né, que estava instalado, entendeu? Então ele já marcou esse recurso. Daqui para frente é next, aí ele começa o processo de desinstalar. Tá? Aí aqui, remover, ele vai para o processo de desinstalação. Tá bom? Bom, pessoal, então é isso, tá? Eu espero aí que eu tenha ajudado aí a desmistificar um pouco o tão maltratado SQL Server. Tá? Todo mundo tem medo dele, tá? E aqueles que tiverem coragem e vontade ou necessidade, né? Pode contar comigo, tá? O que eu puder ajudar, se tiver dentro das minhas possibilidades, se eu tiver disponível também. O ideal é que, se você tiver interesse, tá? Tenta me avisar um pouquinho antes para ver se eu
estarei disponível para tentar ajudar vocês aí nesse processo, tá bom? Eu agradeço aí o apoio e a presença de todo mundo, tá bom? Nelson, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, achei fantástica e realmente eu esperava uma aula, mas não uma aula de doutorado aí em SQL Server e estou muito satisfeito. Da mesma forma, precisando de mim, eu sei que o nosso nível técnico é muito diferente, vocês estão muito à frente, mas se eu puder ajudar em alguma coisa no futuro aí, estou sempre à disposição. Não, valeu, Marcos, eu que agradeço. Espero que, além de você, tenha colaborado aí para os outros também, entendeu? Acho que é válido fazer um teste na sua base, vai testando, vai criando intimidade com a ferramenta, entendeu? Perdendo um pouco do medo, tá? Mas vocês vão ver que depois de um tempo, cara, isso é só alegria. Nada daquela travanca, você vai atualizar um cliente, meu Deus, tem que para todo mundo, desconecta todo mundo aí. Não, você pode rodar atualização com a loja funcionando, sistema quente funcionando, tá de boa. Nem precisa trocar IP, trocar nome de máquina, nada disso. Coloca lá, roda, ele segura numa boa e atualiza, entendeu? Não tem essa situação, tá? Então, é muito mais rápido de atualizar, vocês vão ganhar em termos de tempo, entendeu? Às vezes eu vejo aqui o pessoal aqui gasta uma hora e meia numa atualização no Firebug, que é, cara, até doido. Eu perder esse tempo, eu já tinha me dado um tiro, já. Tá louco. Não dá não. Aí, por causa disso é que eu me senti na obrigação mesmo de colaborar, de ajudar, já que a Casa Magalhães não se manifesta. Tá bom? É isso. A gente agenda a atualização do sistema aqui para de noite. Às 20 horas, quando o supermercado chega, a gente fica até às 22 horas, 23 horas, 24 horas, para concluir uma instalação, principalmente quando os bancos são grandes e tem muitos caixas no supermercado. É isso mesmo. Isso quando conclui com sucesso. E quando tu vai dormir de cabeça quente que não deu certo. Rapaz. Certo. Se for assim, vai ser muito bom. Eu vou começar a desmistificar esse SQL Server. Não é nenhum bicho de sete cabeças, na verdade é uma ferramenta bem fácil de lidar, é atualizada, diferente do 251 lá do Firebird, que é coisa do tempo de 1900 bolinha. É isso mesmo. Bom, pessoal, então eu agradeço. Eu vou estar encerrando aqui. E assim que eu tiver editado o vídeo, eu posto lá para vocês o link no YouTube, tá? Que eu vou fazer o upload para lá. Tá bom? Eu que agradeço, Nelson. Obrigado mesmo, foi muito esclarecedor, tá? A gente já instala alguns clientes, minha dúvida maior é com relação ao backup e também com a negação da Magalhães em dar suporte, né? Então, hoje a gente tem alguns clientes em SQL nosso, tem alguns clientes com SQL da Casa Magalhães, mas a grande maioria ainda está no Firebird. Não, beleza, então. Com relação ao backup, eu vou escrever um script aqui que atenda vocês, entendeu? Que facilite, aí eu já coloco toda a especificação, onde é que vocês têm que editar, caso vocês queiram mudar o caminho, entendeu? Para executar direto no banco, tá? Aí ele já prepara todo o agendamento e coloca lá para vocês, tá bom? Eu vou preparar aqui e eu encaminho para vocês, tá? Sem problema com relação a isso. Tá ok? Então, falou aí, pessoal. Um abraço, até mais aí para todo mundo. Boa noite. Valeu, grande abraço a todos.